Me diz uma coisa, você se considera uma pessoa criativa? Olá, aqui é o Léo Bianchini e hoje a gente vai falar de novo sobre livros. E o livro de hoje é A História Secreta da Criatividade, de Kevin Ashton, que foi lançado em 2016 e foi um dos livros mais interessantes, mais incríveis que eu já li, acredito eu. No início já o Kevin ele já vem falando um pouquinho sobre o mito da criatividade, aquele momento eureka que todo mundo já deve ter ouvido falar, né? Então o que ele traz é que não existe uma magia na hora de criar, que o que existe realmente é trabalho, né? Então não existe um momento de criação mágico. O que vai acontecer é muito trabalho, é muita determinação, é você se manter em cima daquilo que você está buscando. A maior parte do nosso mundo ele é feito de inovações herdadas de outras pessoas, né? Não são pessoas excepcionais e sim pessoas comuns. Então mostrando aí que você também é uma pessoa criativa e é capaz de criar. Todos somos criativos. A criação ela é uma reação em cadeia. Então não existe essa questão de ou eu sou ou eu não sou criativo. O que existe é uma pessoa de repente ser mais criativa do que a outra, assim como existe um atleta que é mais talentoso, o orador que tem mais facilidade, ou tem mais talento para aquilo. Mas de certa forma todo mundo é possível de criar, todo mundo consegue criar, né? Então ele traz uma história da humanidade, mostrando de como o ser humano se desenvolveu, que ele conseguiu criar as suas próprias ferramentas, porém durante 150 mil anos não se criou nada, não se criou nada, ficou sem se ter coisas novas ou inovar alguma coisa. E aí veio o Homo sapiens sapiens, que foi o cara que olhou para aquela ferramenta, aquele martelo, digamos assim, e pensou, bom, acho que eu posso fazer isso de forma diferente. E aí começou novamente a inovar, a criar, né? Então o que ele traz é que nem todo mundo cria de uma mesma forma, mas todo mundo é capaz de criar sim. A única coisa que impede a gente de criar somos nós mesmos, né? Então ele traz aí os mitos da criatividade que a gente acaba levando ou trazendo para dentro da nossa cabeça, da nossa mente, algumas coisas que nós mesmos falamos pra gente, que não é fácil, eu não tenho tempo, eu não consigo, eu não posso. A gente acaba bloqueando a nossa própria criatividade. E ele traz também que a criatividade tem muito a ver com o pensamento e como que a gente pensa. O Dunker, que foi o primeiro estudioso a pesquisar, a estudar a criatividade, ele chegou à seguinte conclusão, que a gente pensa de uma forma através de observação, avaliação e repetição. Você já deve ter ouvido falar naquele estudo da caixa, da vela, das taxinhas e dos fósforos, que tinha todos esses equipamentos e as pessoas tinham que de alguma forma pregar essa caixa na parede, colocar a vela dentro sem que a caixa caísse. Como que as pessoas chegavam a essa conclusão? Ele fez essa pesquisa e conseguiu identificar essa forma de como criar, de como ver isso, né? Então foi daí também que surgiu aquela conhecida frase de pensar fora da caixa, né? Que as pessoas elas tinham que pensar não só de uma forma fechada, mas mais ampla, digamos assim, para tentar chegar à conclusão, aquele quebra-cabeça da vela. E aí que ele chegou então à conclusão de que criar é dar passos, é você avaliar, observar e repetir, avaliar, observar e repetir, fazer essa sequência, né? Seguir esses passos. Por que isso funciona? Essa é uma pergunta que você deveria se fazer para você criar. E o que você deveria mudar para fazer com que isso funcionasse? Então ele diz que existem duas máximas, que existem duas perguntas base para você conseguir criar, para você conseguir inovar. Que é então a primeira, por que isso não funciona? E como que eu poderia mudar para fazer com que isso funcionasse? São duas perguntas básicas para que te ajude a criar, que te ajude a inovar alguma coisa. Outro ponto importante que ele fala nesse livro é sobre o brainstorm. Você já deve ter ouvido falar sobre o brainstorm, que é uma técnica utilizada para solucionar problemas. Mas na verdade, em cima de várias pesquisas, eles chegaram à conclusão de que o melhor modo de criar é trabalhar sozinho. E avaliar as soluções à medida que elas acontecem.
a pior maneira de você criar é trabalhar em grandes grupos e evitar críticas. O que ele fala é que o brainstorm ele não é bom porque ele é feito em saltos, não em passos, e ele evita muito a parte de críticas, a parte de criticar uma ideia, de criticar alguma coisa que surgiu. Ele bloqueia um pouco isso, e aí ele tem todo um estudo por cima do brainstorm e vários estudos que eles fizeram que ele traz no livro, né? O Carl Dunker, que como eu falei foi o primeiro cara a pesquisar a criatividade, ele demonstrou então que toda a criação ela tem uma mesma base, que são passos graduais, que tem aí um problema que leva à solução e que leva a outro problema. Então criar nada mais é do que você pensar. E aí um dos capítulos mais interessantes que eu achei desse livro, que é o capítulo 8, ele vai trazer um pouquinho sobre a escola e principalmente sobre as crianças e os adultos, né? Ele fala que o professor, geralmente ele gosta mais, ele se aproxima mais de quem tem um QI alto. Mesmo 98% dos professores dizendo que criar é tão importante que deveria ser ensinado meio que diariamente, mas no entanto, sempre que você faz uma pesquisa com os professores, ou quando eles fizeram essas pesquisas, chegaram à mesma conclusão, de que o professor sempre gostava mais, ou estava mais próximo das pessoas de QI alto e das menos criativas, né? Então eles querem que a criança seja criativa, mas ao mesmo tempo eles não se aproximam e não gostam desse tipo de criança. E isso também se aplica na questão empresarial. Nas empresas, os chefes, os CEOs, os donos de empresa, eles buscam por funcionários mais criativos. Mas ao mesmo tempo, eles não ficam com essas pessoas, eles não investem nessas pessoas. Os criativos geralmente são os demitidos ou que pedem demissão. Eles não são influenciados dentro da empresa, é aquela pessoa que fica mais deixada de lado. Mas por que acontece isso? Geralmente as pessoas mais criativas, elas também tendem a ser mais divertidas, pouco convencionais e imprevisíveis. E tudo isso a torna muito difícil de controlar essa pessoa. E a gente dá mais valor para aquilo que é controlável. Por isso que o professor gosta mais de quem tem um QI alto, que é uma pessoa mais provável de ser controlada. E por isso que nas empresas também ele não é a pessoa mais admirada na empresa, porque ele é uma pessoa que não é muito fácil de ser controlada. E aí a gente acaba também rejeitando a nossa própria criatividade, justamente por achar que as pessoas vão nos rejeitar, vão nos deixar de lado, ou a gente não vai ser contratado. A gente acaba deixando meio que de lado a nossa criatividade. Aí você deve estar se perguntando, bom, se a gente cria melhor sozinho, como que as grandes empresas, como que elas criam, como que elas trabalham em cima disso? Então o que ele traz é que a principal característica de uma organização criativa é ser muito mais receptiva aos novos pensamentos do que o mundo em geral. Como a gente falou, as empresas elas não dão tanto valor assim para quem é criativo, e justamente a empresa que dá valor, que tem a mente aberta para isso, é a empresa que consegue lidar mais com a criatividade e é mais criativa. Alguns dos trabalhos mais criativos, ele vem de pessoas que trabalham em dupla, né, que é porque as parcerias elas não costumam ser hierárquicas, mas isso não quer dizer que não tenha um líder, né? Então ele traz alguns exemplos de pessoas que têm muito sucesso hoje no mundo e que criam em duplas, né? Então uma fala uma coisa, a outra já traz uma solução. Se você encontra uma solução, a outra pessoa já meio que fala sobre a tua solução. Não, mas acho que não é bem assim, deveria ser de uma outra forma. E aí cria-se de uma forma conjunta. A gente desenvolveu a capacidade de criar em grupos quando desenvolveu a fala, né? Ele mostra isso no livro. Quando você desenvolve a fala, você desenvolve também a habilidade de criar em grupos. Mas com frequência a gente vai perdendo essa fala, digamos assim, na escola e também no primeiro emprego. É uma outra característica que ele traz. Na escola, porque você, dentro da escola, você é levado a ficar em silêncio, a não falar,
quando está fazendo um trabalho, ninguém pode falar nada. E o que ele fala nesse livro é que muitas das ideias criativas, das coisas inovadoras que foram criadas, elas são criadas quando você fala, quando você pensa em voz alta, né? Então você precisa falar, você precisa ouvir, você precisa se comunicar com você mesmo. E eu tenho um teste que ele traz nesse livro, um estudo do Marshmallow, onde as pessoas tinham que construir uma torre com palitos, se eu não me engano, e no topo da torre equilibrar um marshmallow. O objetivo era fazer a maior torre possível e não deixar o marshmallow cair. Dos testes que eles fizeram, quem conseguiu construir mais rápido e a torre mais alta foram as crianças, quando foram comparados a adultos, a estudantes de administração. E aí eles chegaram à conclusão do porquê que as crianças conseguem fazer isso melhor que os adultos. Os adultos, eles desperdiçam muito tempo lutando por poder e planejamento. E as crianças, elas vão direto ao ponto e elas colaboram de uma forma espontânea. Os adultos, eles pensam e agem, e as crianças, elas pensam enquanto estão agindo. Então o adulto, ele fica naquela luta de querer ser o líder, de poder manipular ou ficar gastando muito tempo em planejamento. E a criança, muito pelo contrário, quando você dá um desafio para ela, ela imediatamente começa a fazer e vai pensando durante todo aquele processo, e não tem essa de querer ser o líder ou querer ser melhor que o outro, porque eles pensam de uma forma espontânea e conjunta, e a gente acaba perdendo isso também, né? A criação é muita atenção. Então ele quer dizer que tem muitas coisas que a gente deixa de observar e ver durante o dia, em certas experiências, e você acaba perdendo coisas que vão te ajudar a criar, a te dar insights, a ver lá na frente. Então ele fala muito de você abrir um pouco mais a sua mente para observar de uma forma muito atenta as coisas, ter atenção naquilo que você está vendo, estar presente, estar realmente observando tudo à sua volta, que isso pode te dar muitas ideias e insights. E para finalizar, ele mostra que a criatividade ela é uma comunidade de conexões. Ele ainda fala que nenhum criador merece o crédito demais, porque todo criador tem dívidas demais, porque você acaba criando conexões com outras coisas que foram criadas, com outras pessoas que criaram outras coisas. Então você vai conectando uma coisa a outra até chegar naquilo que você criou, naquilo que você inovou. Então nada daquilo que você cria é totalmente seu. Foi coisas que você foi conectando umas com as outras. Né? Tem uma frase que diz que nada se cria, tudo se copia. Basicamente é isso, assim. Você vai tirando ideias daquilo que foi feito antes e vai adaptando e vai inovando. Então a ideia não é 100% tua, sempre tem muitas outras ideias e muitas outras pessoas por trás disso. E para finalizar, ele diz que o sucesso é um equilíbrio entre a paixão e o teu conhecimento. Criar uma paixão em cima daquilo que você conhece, o que você gosta mesmo de fazer e sabe fazer, criar algo em cima daquilo é o que vai te dar sucesso na sua vida pessoal e profissional. Espero que você tenha gostado. Esse é o livro de hoje, A História Secreta da Criatividade, de Kevin Ashton. Vale muito, muito, muito a pena ler esse livro. Ficamos por aqui, até a próxima, até o próximo livro, próximo resumo, dicas e insights. Valeu!